Fala aí, nossos amigos da internet, mais um Pode Contar Tudo. Eu sou Zé Gomes, como todo mundo já sabe, estamos aqui com o nosso canal, onde traz várias personalidades para estar batendo aquele bate-papo informativo, descontraído. Gostaria aqui de agradecer ao patrocinador desse canal, que é o Webnet Internet. Para você que precisa aí de uma internet de altíssima qualidade, você pode contar aí com a equipe da Webnet Internet, aqui no município de Aripuanã, no noroeste do estado de Mato Grosso. Quero registrar também aqui a presença da Claudemíria, que está aqui auxiliando hoje nós aqui na técnica. Ela que deixa tudo organizado, cuida do Zé Gomes aqui, do figurino, tudo tranquilo, faz de tudo aqui, ó o famoso macaco velho, quebra-galho, né? Beleza, gente? Ó, porque hoje é uma satisfação de estar recebendo aqui no nosso podcast é o Fábio Nogueira, né? O Fábio Nogueira, que é diretor de árbitro de judô e também vice-presidente da Confederação de Mato Grosso de Judô. Satisfação. Seja bem-vindo aqui à cidade de Aripuanã, aqui na nossa região do estado de Mato Grosso. Muito obrigado. Agradeço pelo convite. Quero dar os parabéns à cidade. Eu não conhecia a cidade, tinha sido convidado para vir para cá e falei, não, esse ano eu vou ir na Copa, e fiquei bem encantado com a cidade, com a população. Muitos alunos que eu conheço moram aqui, né, por conta do judô, e estou muito feliz aqui. Você tá residindo hoje onde? Hoje eu moro em Sorriso, Mato Grosso. Nossa, cidade de onde bonita. Né? Eu cheguei em 2001, eu era de São Paulo, né? Eu nasci na capital e fui criado no interior de São Paulo. Aí aos 21 anos eu vim para Mato Grosso e permaneço em Sorriso desde 2001. Para você que está aí na confederação, para você que é árbitro, você tem um conhecimento bem amplo no judô, né? Você foi lutador. Como que o judô entrou na sua vida? Então, eu iniciei no judô aos 7 anos de idade. Eu estava com um problema de bronquite, iniciando, né? Uma bronquite. E minha mãe levou no médico e o médico mandou fazer natação e para mim procurar outros esportes também, né? Falou para minha mãe procurar para mim. E ele indicou o judô, porque ele era judoca. E eu fui pro judô, minha mãe me levou no judô, mas no começo eu era muito levado. Então, eu era daqueles alunos que corria, que empurrava o coleguinha, que puxava o cabelo das meninas. Então, o meu professor, quando tinha reunião dos pais, era todo mês, né? Ele sempre falava, olha, pra minha mãe, eu acho que ele vai se dar bem no futebol. Leva pro futebol, né? Mas é que eu aprontava muito, né? Ela, não, ele não gosta de futebol. Não, então tenta natação, né? Mas eu persisti. E aí o meu professor me convidou para ir para um campeonato. Eu fui pro campeonato e ele me colocou numa categoria de cima de peso minha. Falei, ele vai lutar, agora eu vou saber se ele vai gostar ou não, né? E nesse campeonato eu lembro que eu peguei um menininho bem mais fortinho que eu e ele me derrubou e me segurou e eu tentava sair, sabe? Tentava e não conseguia. Aí meu professor falou, ele vai desistir. Daí eu levantei e falei, nossa, agora eu vou treinar judô. Agora eu não saio nunca mais, até eu ganhar minha medalha, né? E assim foi. Eu permaneci, comecei a levar a sério, né? E comecei a me graduar. Hoje eu sou faixa preta, sexto dan, e eu porto a faixa Kodansha, né? É a graduação de Kodansha. É a faixa vermelha e branca. Então, meu professor, meu sensei também, é o sensei Nelos Petrulis, ele de Taquaritinga, São Paulo. Eu recebi a graduação esse ano, fui até ele, que foi uma forma de me agradecer a ele, né? Por ter chegado nessa graduação. Em 2001 eu vim pra cá, meus pais se separaram, vim pro Mato Grosso. E a minha mãe tinha uma autopeça, né? Que ela herdou do meu pai na separação. Mas eu cheguei aqui e o pessoal ficou sabendo que eu era professor de judô em Cuiabá, que eu tinha sido transferido. Aí o professor Pedro Luiz Sinohara entrou em contato comigo na época, ele era o presidente da federação. E ele falou, nós precisamos de um professor aí no Nortão. E você vai dar aula. Eu tinha 21 anos. Eu falei, não, mas eu não sei dar aula, não, né? Eu era atleta, né? Aí ele, não, a gente vai te dar todo o suporte. E assim ele fez, me deu todo o suporte. E aí eu comecei a dar aula. Foi muito difícil no começo, porque a cultura gaúcha é muito forte pra cá, né? Então, o primeiro lugar que eu fui dar aula, que tinha um espaço, era no CTG. Na hora que o meu irmão veio um tempo pra cá,
Aí nós fomos mostrar o que era judô, ninguém conhecia. Aí as crianças falavam, eu sou homem, não agarro outro homem. E aí eu falei, meu Deus. Aí meu irmão falou, não vai dar certo. Ninguém queria agarrar, ninguém. Falei, não, mas é segurar, você não vai agarrar. Não, eu sou homem. Aí, o que eu fiz? Fui lá num CMEs, que é a antiga creche. Comecei a dar aula para os pequenininhos até eu formar uma turma e eu levar eles até eles irem pro primeiro aninho. Aí foi a primeira turma de 50 alunos que eu tive. Mas se você chegar dando uma lisadinha lá nos grandão, vamos... mas vai que era moleque. Aí eu falei, não, vamos tomar um chimarrão, vamos conversar diferente. É macho até debaixo de outro macho. Não, exato. A cultura gaúcha, ela era muito forte ali em Sorriso, né? Uhum. Ainda, né? Né? Foram os gaúchos que colonizaram aquela região ali. Mas hoje eu tenho bastante alunos que eram do CTG, né? Que hoje têm as suas famílias e trouxeram seus filhos para o judô, né? E eles... no começo foi difícil, mas eles continuaram, né? Mas imagina, eu chegar num local com uma cultura ali forte, né? Eles eram campeões da dança de facão, dança de laço, né? Foram até pro Japão mostrar... Chicote. Tudo, E foram premiados e eu chegar com uma outra cultura, né? Querer inserir. Exato. Então, assim... Eu tive que ganhar o respeito e o espaço deles para hoje eu estar lá. Aos poucos, né? Exato. Hoje nós estamos nas escolas municipais, estaduais, escolas privadas, prefeituras e projetos sociais da cidade. Mas você tem alguém da família também que pratica esse esporte? Né? Sim, o meu filho, Eduardo Nogueira, ele tem 22 anos, ele é faixa preta segundo dan já, né? Ele está seguindo a carreira também de árbitro. Com o judô, ele conquistou a bolsa de estudo dele da faculdade. Está terminando o curso de Direito, falta um ano, né? E esse ano aqui ele trabalhou no período matutino dando aula de judô, no período vespertino no fórum de Sorriso. Aí à noite ele dava mais uma aula e ia para a faculdade, né? E ele cresceu dentro do tatame, para se dizer, né? E eu tenho ele, que é o meu braço direito, meu braço esquerdo, minha perna direita, perna esquerda. E tenho o Diego, que é um aluno que começou criança, como essas crianças, sua filha, né, que estava lá no ginásio hoje. Hoje tem 22 anos, é casado e está se formando em educação física. Eu passei a prefeitura de Ipiranga do Norte para ele e mais algumas escolas e projetos lá no município de Sorriso. E esse ano ele é faixa marrom e vai pegar faixa preta no próximo exame de graduação que tiver da federação, né? E tem um professor que ele era de um outro município e ele passou no concurso, ele está lá em Sorriso, é o professor Sensei Adão, que depois que ele chegou, o judô começou a ter mais resultados também em competição, porque como eu sou árbitro, para ficar de técnico era difícil. E hoje ele me ajuda nessa parte técnica, né? Então nós conseguimos dar mais uma atenção a mais para os nossos alunos nas competições. A gente vê que as pessoas que vivem no judô, a gente percebe que são fervorosos, assim. Você nunca deu uma mobilizada assim na esposa no sofá sem querer? Então, né? Eu falo que quem luta não briga, né? E na verdade não é o judô, é todas as artes marciais que trabalha, né, o autocontrole, né, tudo. Mas, né, brincando, às vezes sim, né? A gente faz uma lutinha e às vezes aqueles alunos que é um pouquinho levadinho, né, dá uma vontade de jogar assim um pouquinho, né, mais forte, falar, acorda pra vida aqui, ó. Mas a arte marcial, ela trabalha muito esse lado, né? Essa filosofia japonesa de autocontrole. O que eu acho legal no judô é o seguinte, que vocês têm aquela proeza de se comunicar em qualquer lugar no mundo, só com um gemido e um mexido de cabeça. Exato. Se comunica com qualquer um. Que às vezes eu vejo que eu não sei quem que geme mais, né? Se é ator pornô ou se é lutador de judô. Então, né? Que tem bastante ruídos ali. Se você gravar e não tirar a imagem, a pessoa vai pensar que é outra coisa, né? Não é uma luta de judô. Mas é verdade. Estava certo. Então, né? Mas você falou uma coisa, é verdade. Às vezes, só com um gesto ou um sonzinho, a criança já está entendendo o que é. Se você colocar duas crianças de frente e falar, hey,
né? Você não precisa fazer gesto nenhum, eles vão se cumprimentar. Isso né? em qualquer lugar do mundo. Aham. Quem faz judoca faz, né? Ele já sabe que é o cumprimento, né? E durante a luta, cada professor monta a sua estratégia, né? Então, tem alguns que criam códigos, igual no vôlei, 1, 2, 3, já sabe o que é tudo, e o outro fala, raspa o cocô. Aí eu raspa o cocô. Né? Aí o adversário fala, mas o que é isso? Né? Porque quando você vai pegar o cocô do cachorro, a capazinha, você faz um movimento rápido, né? Então seria uma rasteirinha. Então eu tenho um amigo que ele passou isso para os alunos dele. Então quando ele vai para a competição, ele fala, raspa o cocô. Aí o outro fica perdido, né? Mas o que ele tá falando, né? Mas é verdade, leva a cultura, de uma forma ou de outra leva. Você como árbitro, aquele lance lá de 3 tapinhas, é obrigatório atender aquilo lá? Então, o adversário ele só para em dois motivos. Os tapas, 3 tapinhas no tatame, né? Ou se ele falar maetá, né? Eu até brinco, falar maetá doendo, né? Então, se pegou um estrangulamento, uma chave de braço, você não tem como falar no estrangulamento ali, né? Não tem. Você tá tomando estrangulamento, você vai apagar. Então, você bate. Se você bater uma vez só, não é válido. É os 3 tapinhas ali pra Mas parar. Tem gente que já fingiu que não viu os 3 tapinhas e falou, eu tô com raiva desse cara. Muita gente finge os 3 tapinhas. Então, o próprio adversário que nem encaixa o estrangulamento e ele passa a mãozinha aqui dele e ele mesmo bate pra falar que é o adversário que tá batendo. Isso acontece demais, sabe? E acontece aquele que bate e fala que não bateu. Aconteceu no último final de semana, meu filho tava em Minas, no Troféu Brasil. E na primeira luta, o menino aplicou um estrangulamento nele e pegou no queixo. E ele foi mostrando pro árbitro que tava pegando no queixo. Teve uma hora que puxou muito forte e ele pegou e bateu, né? E ele falou, não, eu não bati. Mas ele bateu, né? Mas era porque tava doendo. Mas sempre tem, né? Eu falo que o brasileiro vive na malandragem, né? Então, criança faz isso. E quando acontece isso, cabe o professor dessa criança chamar ele do lado, não na frente de todo mundo, e conversar com ele e falar, olha, perder faz parte, né, do crescimento. Porque antigamente, nossos pais falavam que o erro não faz parte do crescimento, mas o erro faz. Né? Você aprende com o erro, né? Para que aquela situação que aconteceu ali, que ele errou, às vezes tentando dobrar o árbitro ou o público presente, que sirva de exemplo para ele que lá na frente, numa situação de vida, que não venha ocorrer isso e ele haja corretamente. Mas tem gente que quer dar um de durão assim, mesmo que tá precisando dar os tapinhos, segura e já chegou a desmaiar, alguém? Isso é direto, isso acontece direto. O estrangulamento não é. Tem gente que fala que enforcamento. Não é uma corda que é o mata-leão, né? É como se fosse igual o mata-leão, né? No judô ele é chamado de shimeu-waza, né? O shimeu-waza, ele impede a circulação de oxigênio para o cérebro. Então, diminui o oxigênio no cérebro, a pessoa apaga, né? É a mesma coisa. Você almoça, dá sono. Por que dá sono? Porque toda a concentração de sangue nossa vai indo lá para a região do estômago, para fazer a digestão. Aí diminui a circulação de sangue no cérebro, aí dá sono, né? Não tem aquele velho ditado, não pode dar comida pro cachorro à noite, senão ele não vai cuidar da casa, ele vai dormir, né? E é isso que acontece na hora do estrangulamento. Mas é tão rápido que você fala, eu vou segurar, eu vou. Tá em Nárnia. Aí quando você volta, que é o legal, você volta fazendo o que você tava. Então já aconteceu comigo. Eu tava socorrendo o aluno e ele voltou e pegou em mim e queria me jogar, sabe? Eu, calma. E não adianta. Aí eu falo, meu Deus do céu, que violência, tanto ódio no coração, né? Mas é normal acontecer sim. No judô não tem aquelas encaradinhas, igual tem umas lutas aí que os caras se encaram, se enquadram beijo na boca. Ah, não tem. Não rola, né? Infelizmente não tem. Às vezes tem assim uma certa intimidação, às vezes na área de aquecimento, né? Então rola as tretas lá, né? Rola, tipo assim, eu perdi hoje pra ele, mas eu treinar
no próximo evento que eu cair com ele, eu vou devolver o troco pra ele. Né? Que é pra atingir o psicológico. Exato, né? E até mesmo no alto nível, o aluno vai com o professor, o técnico, o preparador físico, o psicológico, o psicólogo dele lá, tudo, massagista, fisioterapeuta, e eles entram na cabeça do atleta para ele entrar no tatame como se fosse a luta da vida dele, né? Então, ele entra preparado para socar o outro no chão mesmo, né? Já aconteceu assim de uma derrota com você, assim, de ridícula ou engraçada, que hoje você pensa assim e fala assim, nem minha avó levar um golpe desse. Já aconteceu? Já aconteceu. Tem uma técnica chamada que é Sukashi, que o atleta, ele entra o golpe e ele roda e ele cai sozinho, né? Então, geralmente acontece isso em competição. O atleta entra com tanta vontade e o outro só sai de lado e ele gira sozinho, né? E algumas coisas engraçadas que aconteceu assim foi... O atleta ganhou, o árbitro deu o ipom, que levanta o braço. O que ganhou achou que o árbitro estava falando, toca aí. E foi lá e bateu a mão, né? Então, o árbitro tem que se segurar para não dar risada, porque está sendo transmitido ao vivo, tudo, né? Mas foi na minha área, eu não segurei, não. Eu dei risada mesmo. Aquele negócio que fica, parece que é dois juízes, um fica lá e outro sentado. Como que vocês conciliam ali para dar certo ali? Vocês têm uma telepatia? Tem um ponto, né? Tem um ponto. O árbitro central, todo mundo pensa que quem manda na luta é o árbitro central. E, na verdade, é o conjunto ali, né? O árbitro central, ele tem o ponto e tem os dois ali na mesa, né? E eles têm um vídeo que chama... É um vídeo retardo ali que... Vou falar na linguagem para vocês entenderem. Que quando acontece a ação, se você tem alguma dúvida, você olha pro vídeo, ele tá 10 segundos atrasado, você pode ver. Você pode voltar, você pode congelar a imagem, né? Você pode fazer em câmera lenta. E aí a mesa manda a mensagem pro árbitro central. O árbitro central, ele tá ali para controlar os dois atletas, para não deixar se pegar, né? Mas... E tem o coordenador do evento, que ele tá também auxiliando a mesa. Tem o coordenador da área e do evento, né? Mas só que quando a arbitragem está bem alinhada, hoje no estado a gente arbitra sem o ponto. Porque só no olhar a gente já sabe o que é. Nós temos ali 30 artigos, né, na arbitragem ali, e algumas alterações que são feitas durante o ciclo olímpico. E... O árbitro, da mesma forma que o atleta tem que se preparar para chegar numa competição de alto nível, o árbitro também tem que se preparar todo dia. Tem que ler, tem que estudar, tem que colocar o kimono, tem que ir pro tatame, tem que vivenciar. Como é que eu vou saber o que o atleta tá fazendo se eu não vivenciei aquilo, se eu não sei entrar aquele golpe? Então, se eu vejo uma técnica diferente numa competição, eu tenho que ir lá, mostra para mim. Tá, faz em mim. Agora deixa eu tentar fazer, para mim saber o que é aquilo, para mim poder jogar lá nos 30 artigos e eu fazer a avaliação. Existe alteração ao longo do tempo nas regras, na arbitragem? Olha, toda modalidade olímpica, e o judô é um esporte olímpico, ele tem que estar se renovando. Toda modalidade olímpica. Porque se ele ficar parado, não mudar, ele não acompanha a mudança, né? Então, todo ciclo olímpico, esses intervalos, a Olimpíada é de 4 em 4 anos. Terminou a Olimpíadas hoje, amanhã começa um novo ciclo olímpico. E já é feito um estudo na regra que foi aplicada na última arbitragem para, durante esses 3 anos, você estudar se vai dar certo ou não. Se adequar. Exato. Daí no último ano não muda para os atletas estar mais familiarizados com a arbitragem e poder lutar a competição. A sua atividade profissional hoje, ela é toda relacionada ao judô ou você tem outra atividade? Eu sou formado em educação física, tenho pós-graduação, né, na área, mas hoje eu vivo só do judô. Eu trabalho com judô na Secretaria de Esporte e Lazer de Sorriso, onde nós temos um projeto que atende crianças e adolescentes, tanto no ginásio da prefeitura como em algumas escolas estaduais, onde tem o espaço que tem o tatame. Escola militar e outros projetos. Trabalho também na minha academia, que é a Cerejeira, né? É a minha associação. Trabalho também num projeto chamado Mãezinha do Céu, onde atende 240 crianças hoje. E nas escolinhas privadas, né?
Então hoje eu só vivo de judô. A minha, a minha profissão hoje é voltada só dentro do judô. Aí eu estou como vice-presidente da Federação Mato Grossense de Judô. Sou árbitro da Confederação Brasileira de Judô e eu sou árbitro internacional C, né? Para ser um árbitro olímpico tem que ser categoria A. Então, hoje, né, quando você vai fazer exame de arbitragem, você não tem mais a categoria C, né? Ela existe, mas você não faz mais o exame. Você vai direto para a categoria B, né? Então, e há toda uma trajetória. Você começa municipal, regional, estadual, nacional, C, B e A, cada categoria, né, cada classe, até você chegar a ser um árbitro olímpico. No futebol, o árbitro ele já tem a mania de saber o que vem lá da arquibancada, né? Sim. Ô, seu filho é pip, né? O árbitro de judô, qual que é a frase que você decora que vem lá da arquibancada? Então, o judô, ele trabalha muito a questão de respeito e disciplina, né? O judô não é da nossa cultura, né? Não é brasileiro, ele é oriental. Então, eles trabalham muito essa questão da disciplina e respeito. Se alguém na arquibancada ofender um árbitro ou um atleta, a competição para, todos vão olhar para aquela pessoa até ela se retirar do recinto. Então, não existe isso no judô, sabe? Mas tem os pais que reclamam, mas não foi, né? Então, mas só que eu tenho que entender, porque o pai, ele é pai. Ele não sabe da regra, ele não sabe como que funciona, né? E ele tá na flor da emoção ali, né? Até o técnico, quando ele vem reclamar, ele vem alterado. Eu falo, ó, senta que eu vou pegar um cafezinho pra gente e já volto. Aí eu pego a arbitragem. Vamos ver o que aconteceu. Ver o movimento. Vamos ver o que fala sobre isso. O que tiver no papel, olha, realmente o seu atleta, ele levou ipom. Pelo que aconteceu, que você está vendo, o que está aqui na arbitragem. Acontece de errar a arbitragem? Sim, bastante. Nós somos humanos, né? E quando isso acontece, eu paro a competição naquela área, vou até o coordenador técnico, que hoje é o Sensei Clebinho de Campo Verde, aí vai até o controlador lá do TI, e aí voltamos à luta, dá trabalho, mas a nossa missão é sair dali com a consciência... Mas corrige. Limpa. E volta à luta, corrige. Sim, nós voltamos à luta. E isso também já aconteceu até no nível nacional, né? E se constatar um erro, uma falha, e voltou. Nós falamos que o árbitro no judô é diferente do futebol, que a gente ouve falar muito, roubou. Não, ele não rouba, ele falha, né? E aí se volta e se conserta. Com o surgimento do VAR, eu acredito que quando você começou não existia nada dessa tecnologia. Isso. Com essa evolução toda da tecnologia, o VAR, onde que tem o replay e tudo, na sua visão, assim, você acha que veio para melhor ou às vezes atrapalha aquele fluxo do jogo? Veio para ajudar muito. Muito, muito, muito. Veio para ajudar até as confederações, porque se você pensar, hoje, no judô, o VAR, ele vai deixar só um árbitro central e um coordenador de área. Não vai precisar mais dos dois ali, na mesa. E isso vai baratear um evento, né? Porque você imagina, para você fazer uma competição a nível nacional, você tem que ter lá em torno aí de 25 a 30 árbitros, né? Só que a confederação, ela consegue passar hospedagem e alimentação para 11. Então, geralmente são os mais graduados que recebem isso. E os que estão buscando a graduação e crescer, ou eles pagam do bolso, ou a própria federação tem que pagar, ou o Estado mesmo. Então, fazendo isso, auxilia no resultado e auxilia também no custo de uma competição. Existe algum desafio específico para a arbitragem relacionado ao Estado, nacional, internacional? Algum desafio do Estado relacionado a essas duas competições, que é a nacional e a internacional? Hoje, nós temos a graça de ter uma árbitra brigando ali por uma vaga para ser a árbitra FIGE-A. Ela já é uma árbitra internacional, é a Sensei Lorena Antonelli, ela é de Cuiabá
E ela arbitra muito bem, ela estuda muito, né? E ela está se preparando muito para isso. Hoje ela é casada, hoje ela tem filhos, né? Tem o seu filho. E muitas vezes ela tem que abrir mão de muitas coisas, às vezes uma data comemorativa, né? Que envolve o seu filho ou o seu marido, que é o Luiz, né? Para estar numa competição. E hoje a nossa Federação Mato Grossense de Judô, a gente tem apoiado ela, né? Graças ao nosso secretário de esporte do estado, o Davi Moura, que é judoca, que foi da seleção brasileira de judô. E ele vem dando uma estrutura para a federação para que nós possamos mandar ela para as competições importantes, né? E ela vem não só arbitrando, como ela está coordenando alguns eventos na área, né? E eu tenho plena confiança que nós vamos ver ela muito em breve fazendo o exame de árbitra internacional para A, que aí ela atinge aí campeonatos mundiais, pode brigar por uma vaga para as Olimpíadas, né? Arbitrar e representando o nosso estado e a nossa federação. É interessante você falar isso, porque a gente sabe que o nível na competição do judô do Brasil, representatividade do país é muito forte, né? Exato. É o carro-chefe das Olimpíadas. Das Olimpíadas, nossa, que traz bastante medalhas. Sim. Você acha que também os árbitros estão no mesmo caminho, né? Para estar competindo com os outros árbitros no mundo, para estar presente nessas grandes competições? Sem dúvida nenhuma. Nós temos uma história muito linda dentro das Olimpíadas da arbitragem brasileira, né? Então, posso citar Sensei Maranhão, né? Que arbitrou várias Olimpíadas, Sensei Edson Minakawa, Sensei André Mariano, né? O Sensei André Mariano é quem nos auxiliou a caminhar com a arbitragem, a gatinhar, na verdade, né? Aqui no estado do Mato Grosso, quando eu me tornei diretor de arbitragem, eu não sabia como funcionava, eu fui buscar ajuda e ele era uma das pessoas que me auxiliou, né? E ele participou de 3 Olimpíadas, hoje ele está fazendo parte da comissão que forma as regras para as próximas Olimpíadas, né? Ele é de Brasília. E, sem dúvida nenhuma, até a última Olimpíada, o Brasil foi muito bem representado e à altura dos nossos atletas olímpicos e medalhistas olímpicos, né, na arbitragem. Tem uma coisa muito interessante que eu acho, que é essa questão de sentimento mesmo, assim. Sim. O árbitro de futebol, ele treina para ser árbitro. Ele não é jogador de futebol, mas ele treina a regra. E vocês, árbitro, passam pelo tatame primeiro, né? Vocês Exato. são um lutador. Como que é vocês ali? Tá vendo ali? Qual que é o golpe bonito que dá uma sensação assim? Ou às vezes você quer, nossa, faz isso. Ou o árbitro tá focado só na regra mesmo? Olha, para quem é árbitro, não existe ser árbitro se ele não vestiu o kimono, se ele não passou pela trajetória do judô ali. Sabe o que as crianças estavam fazendo lá? O cachorrinho, o sapinho. É uma trajetória, todos faixa preta vão chegar, vai passar por aquilo. Para ser faixa preta, você tem que saber arbitragem. Por quê? Porque você pegou uma faixa preta, você pode começar um projeto social. Como é que você vai dar aula se você não sabe a regra? Nem todo faixa preta vai ser um árbitro, mas todo faixa preta tem que saber a regra. Nem todo atleta vai ser um árbitro, mas todo atleta tem que saber a regra para poder lutar. E como nós vivemos dando aula, às vezes participando de competição, eu estava inscrito para amanhã na competição. E quando a gente está ali, o melhor local do ginásio, do estádio, para assistir uma competição é dentro da área. Porque você vê os detalhes. Eu vejo coisas que a arquibancada não vê. O detalhe da pegada, o detalhe da puxada, a movimentação da mão, né? Que faz todo o detalhe. Às vezes você vê um golpe diferente. Olha, esse cara inventou um golpe diferente, esse atleta. Não é que ele inventou. Ele tem uma lesão no ombro e ele não consegue entrar um Seoi Inagi como é para entrar. Então ele adapta de uma outra forma. E funciona. E quando a gente tá ali dentro, a gente vê isso. E quando você vê um baita de um ippon,
Você dá o ipom todo empolgado, né? E mexe com a gente, sim. O ipom, então, é o melhor de se ver. É o golpe perfeito, né? Ele tem força, velocidade, controle e rola sobre as costas, né? E um exemplo forte. Meu filho ficou parado agora uns tempos, ele ficou 3 anos parado. Por conta de faculdade, por conta de trabalho, né? Aí ele foi pro lado da arbitragem, que ele não conseguia mais treinar. E ele fala que para ele ir pra competição, ele tem que treinar para ter um resultado, né? Para que ele entrar confiante. E ele ficou arbitrando. Ele falou: pai, o cheiro do suor, o cheiro do kimono fedido, pros outros que é fedido, na hora que eu tô arbitrando, eu sinto aquele cheiro e parece que vai entrando assim no meu braço, na minha pele, assim, eu começo até a arrepiar, porque eu lembro que eu lutava. E ele queria lutar de novo. Aí esse ano ele arrumou um tempinho, participou agora em Campo Verde na última etapa. Ele estava 3 anos parado e foi campeão da seletiva. Ganhou a vaga para ir para o Campeonato Brasileiro no Rio de Janeiro, né? Então, a questão emocional ali dentro, na hora que você está vendo... E quando é um atleta seu? Quando é um atleta, o correto é o árbitro não arbitrar. Mas se você está ali dentro da quadra vendo aquilo ali, meu Deus... Você falou de cheiro de kimono. Qual que é o pior? É você sentir o cheiro do seu kimono ou a hora que você está mobilizando e sentindo o cheiro do parceiro? Olha, ali, na hora que você está sendo imobilizado, tem alguns que lembra limão, lembra peixe que foi esquecido dentro de sacola, Nacateado com Meu cheiro. Deus do céu. Antigamente, hoje já não existe isso, porque a regra fala que o uniforme tem que estar limpo, né? Sem odor, sem manchas de sangue, tudo. Mas, antigamente, o que se fazia? Se treinava a semana inteira, a competição era no sábado. Na sexta-feira, você deixava o teu kimono no sol. Tomava um sol, derretia lá. Saía o cheiro do suor. Na hora que você ia pra competição, começava a lutar, na hora que você suava, vinha o cheiro do suor daquela hora e o outro que tava lá. Na hora que você imobilizava, colocava axila, o sovaquinho aqui, nossa... A pessoa viu o Jigoro Kano, né? Vindo mais. Eu falo, meu Deus do céu, já as 3 batidinhas já vinha na hora, né? Mas hoje não, hoje tem que estar limpinho. Mas os atletas são assim... Deixa o kimono ficar seco lá no sol, para quando fazer a pegada, puxar e queimar a mão, Uns lavam com bastante comfort, né? Aí na hora que vai segurar, puxa, para que tá liso. Parece um golfinho, assim, tem umas técnicas fora de tatame, então. Ah, tem, com certeza. O kimono é curto, aí ele faz aqueles bracinhos de dinossauro, assim, sabe? Aí na hora que vai lutar, ele faz assim, o kimono vem aqui. Eu falei, meu Deus, mas como que passou lá, né? Em relação à calça, eles abaixam a calça, parece os skatistas, né? Uhum. Na hora que vai lutar, passou, que tem que ter a medida da calça, tudo certinho. Tem uma régua de kimono, chama Sokoteiko. Ela mede manga, gola, calça, mede tudo. E aí eles abaixam. Na hora que vai lutar, puxa a calça, parece que tá caçando rã no brejo, né? Então, atleta, eles são, vamos dizer, malandrinho, né? Eles buscam várias formas de ele ter uma vantagem em cima do adversário. Eu acho engraçado, eu acho tão bonito aquelas faixas que fala. Sim. Tem umas cores bem vivas, aquele laranja, o azul bonito. Sim. Né, branco. E por que eu não vi uma rosa? Então, tem uma roxa, né? Tem uma roxa. Mas cada faixa ela tem um significado, a cor dela, né? E na verdade, o judô ele era faixa branca, marrom e preta, né? E os graus, os maiores graus lá. E isso no Oriente. No Ocidente, a criança não tinha essa paciência de esperar 10 anos na faixa branca, vamos dizer. Então se criou as faixas para ele ir tendo uma doutrina tipo assim, eu tô 2 anos... Tô evoluindo. Tô aqui, tô evoluindo. Não só como atleta, mas como pessoa também. É que ele fica feliz que coloca aquela faixinha preta na ponta. Exato. Eu, na minha academia, eu uso somente 3 graus. Então, os 3 graus são os boletins. São 4 bimestre, né? Uhum. Então, eles vão trazendo o boletim. No último bimestre já é o exame de faixa, então ele não precisa. Para ele ir para o exame de faixa, ele tem que trazer os boletins, ter 3 grauzinhos. Se não tem os 3 graus, eu não deixo fazer exame, fica para o próximo ano. Meu exame é uma vez por ano.
Eu faço o exame de todos os alunos no mês da criança, em outubro. E nós terminamos com um Bonenkai em dezembro. Faz uma grande festa. A minha mulher tem uma escola de música, né? Piano, violino, todos os instrumentos musicais. E ela fazia o recital da escola, da sonata. E era um grande evento, 2 dias de evento, né? Então, telão de LED, tudo. Aí ela falou, por que você não faz a graduação assim? Eu falei, não, mas não dá pra mim fazer, fica caro, né? Ela falou, cobra um valor. Eu fui ver os valores, tudo, falei, nossa, fica caro. Eu vou fazer um teste. Falei pros pais, eles aceitaram. Então, no primeiro que nós fizemos, que eu fiz em parceria com ela, nós pegamos o auditório do IFMT, o judô lotou todo o auditório embaixo e em cima, e ficou gente em pé. Então, eu convidei, veio o secretário de esporte, o Davi Moura, do estado, secretário de esporte do município, prefeito, vereadores, tudo. E quando eles chegaram e viram aqui, falou, mas o que é isso? Eu consegui trazer todos os alunos do judô num evento só do município. Lotou. Vamos dizer assim, não caberia dentro daquele ginásio que nós vimos ali hoje, né? Porque eram as famílias. E trouxe as pessoas de fora. Com o valor, eu paguei a hospedagem, paguei a viagem de todo mundo, a alimentação, fiz uma coisa bem bacana. E daí por diante eu fiz uma vez e agora eu tô no 3º ano fazendo. E não pode cair, né? Mas o que acontece? Os custos se aumentaram muito para fazer um evento assim. Então eu faço um evento oficial da Cerejeira e faço os demais nos projetos. Porque também eu não consigo arrumar um espaço para colocar todo mundo hoje. Hoje lá em Sorriso tem em torno de 700 alunos, né? E desses 700 alunos, 600 são crianças até 11 anos. Então é muita criança. Então a gente vai fazer agora, dia 4 de dezembro. Aí a gente tem uma parceria com a CDL e nós fazemos dentro da CDL. Mas o evento é como se fosse uma formatura, sabe? Telão de LED, som, convidados, os familiares. Solene mesmo. Tudo bonitinho mesmo. E aí tem a premiação daquele aluno que foi destaque, que não faltou no judô, o aluno que foi para o campeonato mais importante, o destaque dos pais. Eu faço isso, é muito importante. Como eu falei ali no ginásio hoje. Hoje em dia, os pais de hoje são diferentes dos nossos pais. Eu lembro, uma vez no Natal, meu avô morava na capital, e eu fui passar o Natal na casa do meu avô, e eu falei pro meu avô que eu queria um presente, o Forte Apache. Aqueles de índios, soldadinho, tudo, né? E eu falei, se você me ama, avô, me dá um Forte Apache. Ele olhou pra mim, eu nunca esqueci disso. Aí ele falou, olha, se você quer ganhar, comprar o meu amor, você nunca vai ter ele, né? Eu exijo respeito. Falou assim pra mim. Eu não entendi nada, fiquei bicudo com ele, no Natal, tudo, né? Fui embora, no ano seguinte, voltei a ver ele, conversei e tinha esquecido. Mas ele também não olhou pra mim também no dia 6 de Natal lá, ficou bem durão. Depois que eu cresci, que eu tive minha família, meus filhos, hoje eu entendo o que o meu avô fez. Ele estava me ensinando respeito e disciplina. E ele falou pra mim, nunca faça isso mais comigo, nem com o seu pai, com sua mãe ou com ninguém, né? E eu falei ali, os pais de hoje querem comprar o amor do filho. Então dá de tudo. E faz de tudo. E estraga na educação, né? E aí o filho, quando ouve um não, fica revoltado. Eu quero viajar. Eu quero ir no show. Não, eu não consigo agora, meu filho. Né? Por que você vê um adolescente de 16, 17 anos, você tira o celular dele, ele parece um bebezão chorando. Eu vou me matar! Coloca a mão na boca e tenta abrir com tudo, né? Por quê? Porque nós, pais, erramos. Nós queremos comprar o amor do filho. E não é isso. Nós temos que ter o respeito do filho. E quando se tem o respeito, se tem o amor. Num casamento, quando se perde o respeito, acabou o amor. Acabou o casamento. Você pode tentar consertar, não vai dar certo. Então, em tudo tem que ter o respeito. E o judô trabalha isso. A filosofia japonesa trabalha isso, né? O respeito. Então, o sensei Rubens ali, ele começou a fala falando, o evento falando, né? A importância dos pais estarem presentes. E isso é memória para eles, né?
a menina no pódio recebendo a medalha, os pais juntos ali, né? Não é a medalha, é meu pai e minha mãe tá me vendo aqui. Então, ela vai crescer dessa forma. E dessa forma, mesmo inconsciente, ela vai trabalhar com a família dela, com os filhos, com o marido dela, vai apoiar. E é isso que é o judô. O judô é família. Se você entrar na minha academia, não cabe 8 pessoas sentado, mas tem 50 bancos e cadeira. Tudo montuado lá. Por quê? Porque eu quero que a família esteja presente. Né? Tem pessoas que não querem que o pai veja. Vai lá tomar uma cervejinha, depois você volta aqui, né? Vai jogar seu futebol. Não, eu quero que os pais vejam o filho ali. Né? Que não interfira na aula, mas que veja o que o filho está fazendo. E quando um aluno é adolescente que arruma um namorado ou uma namorada, que ele traga o namorado e a namorada para fazer parte da aula. Eu não gosto de judô, então assiste, olha, né? Porque judô, se você trazer a família, e você vai levar para a vida inteira. E judô, a luta foi a última coisa que o Jigoro Kano fez, mas os princípios e valores são muito maiores do que qualquer coisa, né? E o judô no estado do Mato Grosso, sua visão de crescimento no estado, daqui 5 anos, por exemplo, você acha que vai alterar ou vai continuar a mesma coisa? Olha, tudo depende de política, né? Hoje nós estamos vivendo algo que nunca vivemos no Mato Grosso e que nenhuma federação no Brasil viveu ou vive. Enquanto outros estados têm que se fazer rifa, tem que se juntar, fazer galinhada, feijoada, pizza para mandar um atleta, nós temos um secretário de esporte que não só no judô, em todas as modalidades, se a federação é legalizada e organizada, se a tua federação é legalizada, tudo certinho, o Sensei Rubens recebe verba direto, ponto do esporte. Eu também. Nós recebemos passagem aérea, hospedagem, alimentação e uniforme. Ainda tem os bolsas atleta. Bolsa atleta pro atleta, bolsa atleta pro técnico, bolsa atleta técnico. Se o seu aluno ganhou uma premiação a nível nacional, você recebe por aquilo também. Então, tudo depende de política, parceria. Eu tenho até, assim, eu falo assim, medo, porque hoje a federação está tendo um apoio muito grande para se trabalhar a base. Né? A base que eu falo são as crianças pequenas, né? E nós tivemos aí resultado em sul-americano, pan-americano, nacional, com os pequenos. É eles que são o futuro, né? Então o meu medo é esse. Hoje nós estamos tendo esse apoio. Na hora que sair esse governo, se a gente não conseguir esse apoio, a federação sofre. Então a captação de recursos de vocês hoje está baseado com o dinheiro público? Sim. Captação Sim. de recursos. Antes funcionava como? Então, era assim, tinha apoios municipais e empresas. Os patrocinadores. Exato, os patrocinadores, né? Hoje tem a lei de incentivo, né? Que você vai fazer a declaração de imposto de renda, você pode declarar para alguma associação que está escrita lá e que está toda legalizada, né? E a minha associação, ela pode captar, são 114 mil reais, né? Então, ao invés de você devolver aquele dinheiro para o governo, você vai lá e devolve para uma associação, para uma entidade legalizada, e o dinheiro vai voltar para a sociedade ali no teu município. E às vezes até fora, se você conhece um outro município que tem uma associação lá legalizada, pode. E quando você investe na criança, no esporte, na educação, né, você está cuidando, você está prevenindo saúde, né? Então, se a criança está aprendendo a cuidar da sua alimentação, a saúde mental, que é muito importante. Que hoje é um problema bem grande. Com certeza. Quantas crianças estão em psicólogo hoje? Né? Psiquiatra, que não está passando bem, tudo. Nas aulas a gente vê tudo, né? E você está cuidando da saúde da sociedade ali do seu município, está cuidando na área da criminal, né? Você está tirando crianças que poderiam estar fazendo coisa errada na área do crime e está trazendo ele para o esporte e está colocando um indivíduo melhor na sociedade. Então,
as empresas aqui em Aripuanã que apoia o judô, apoia todos os esportes, vocês estão de parabéns. Porque você não está apoiando, levando, só divulgando o teu nome. Você está fazendo uma cidade melhor, um local para sua família mesmo melhor, né, de se viver. Então é muito importante. E apoio, vou falar a verdade, professor tem que ralar, tem que correr atrás. Não, só o Estado, mesmo que ele ajude bastante, tudo, não é suficiente. A gente tem que buscar as parcerias, sabe? E o problema de tudo isso é que no meio de muitas pessoas boas, tem as pessoas malandras e agem de má fé, né? Que às vezes abre uma associação, uma entidade que ela é só no papel, aí para buscar recurso, às vezes recebe esse recurso e quando chega lá não existe a escolinha de futebol, não existe a escolinha de judô, não existe a escolinha de natação ou de atletismo e o recurso foi para algum lugar. Porque você pensa numa escolinha de futebol. Escolinha de futebol vai ter um time, são 12, né? Então você pensa em várias categorias. Então, categoria sub-13, sub-15, sub-18, né? E a fraldinha, vamos supor, que tem lá no projeto lá. E então, camiseta para cada categoria de viagem, a camiseta para ir pro treino, o uniforme do treino, chuteira, bola, equipamento. Então, é muita coisa de várias categorias. Então, olha o dinheiro que vem, né? E por conta de algumas pessoas de má índole, os projetos que são corretos acabam sofrendo às vezes. E pra gente, assim, vai pra reta final já, aqueles fãs de judô, aquele atleta que tá começando, que admira o trabalho do árbitro, qual que é a mensagem que você deixa, de repente, eles para estar no futuro usando aquela gravatinha charmosa do árbitro? É uma gravata que vocês usam, É né? uma gravata, nós usamos uma gravata. A gente terno, gravata, né? E, bom, eu acho que tudo na vida tem que ser planejado, né? Da mesma forma que você planeja comprar um carro, na mesma forma que você planeja uma viagem, na mesma forma que você planeja o seu casamento, né? Você vê aquele cara que vai casar, o celular dele vira uma calculadora, né? Não vai dar. Essa geladeira não, deixa eu ver outra, né? Então ele tem que se planejar. E se ele é atleta, ele quer vir para arbitragem, ele tem que se planejar, né? Se organizar. Ele não pode parar de ser atleta, ele continua sendo atleta, né? Mas começa a estudar. Quantas horas do dia eu vou me dedicar ao estudo da arbitragem? Pelo menos 1 horinha por dia, tá? Por que isso? Porque quando você está lá como árbitro, teve a queda. Você tem ali de 3 a 5 segundos para avaliar, para se encaixar num artigo e para dar a pontuação ou para dar a penalidade. Então, você tem que estar com aquilo ali, ó, decorado, revisado todo dia, né? E assistir muito. Meu filho paga canais nas redes sociais que transmite competições internacionais de judô para ele assistir e estudar. E ele tem um caderninho e ele vai anotando. Ele quer ser árbitro. Ele já é árbitro aspirante a internacional, com 22 anos, né? Fala inglês. São bem precoces esse povo, né? O árbitro, para ser um árbitro olímpico, ele tem que falar inglês, francês e espanhol. A prova é inglês, a primeira, depois espanhol, depois espanhol e inglês e depois francês. Ele tem que falar, né? Ele tem que comunicar mesmo. Exato. E tem que estudar muito e tem que colocar um objetivo na vida. O que eu vejo hoje em dia são os jovens sem objetivo, sem traçar um objetivo, e desistir muito fácil, né? O judô ensina completamente diferente. Hoje eu trouxe um aluno de Sorriso. Só de combustível eu gastei R$1.100 para vir e voltar, mais alimentação, tudo. Ele chegou ali, ele ficou nervoso. Tava com dor de cabeça, tava com dor de barriga. Eu chamei ele no canto, eu falei, você não tá com dor de cabeça, você não tá com dor de barriga. Você tá nervoso. E quem vai controlar isso é você.
Então você vai ali no cantinho, vai fazer um mukuso. Mukuso é um minutinho de silêncio quando a gente termina a aula, para você fechar os olhos, relembrar da aula, para você não esquecer mais. É uma meditação. Exato. Eu falei, vai ali e se controla. Ele lutou, ele perdeu, né? Mas ele chegou, na hora que nós estávamos almoçando ali na praia, ele falou assim, nossa, hoje eu aprendi mais fora do tatame do que dentro. Ele tem 11 anos. Então, para uma criança pensar e fazer uma fala dessa, é que funcionou o que a gente colocou ali para ele, né? Então, às vezes, o resultado não é só subir no pódio e ter uma medalha de ouro pendurada. Tem muitas outras coisas, né? E eu falo para os meus alunos, eu tenho bastante aluno que quer vir para arbitragem. Se dedique, coloque objetivos, né? E seja fiel a você mesmo. Porque quando a gente quer alguma coisa boa, que vai fazer o bem para nós, muitas coisas ruins parece que começam a aparecer, né? Para te tirar do caminho, para desistir você daquele momento, né? Eu falo para eles, você tem um momento de namorar, né? Você vai ter um momento de se divertir, mas se você fez uma escolha aí, ó, segue ela. Deus vai te dar uma namorada, um namorado, né? Mas ele tá te dando esse momento para você viver esse momento aqui. É de estudo, né? Então se dedique a ele, pratique judô, coloque o kimono, falo até para quem é árbitro, né? Sensei André Mariano sempre fala, o árbitro tem que colocar o kimono e ir treinar com as crianças e com os seus alunos adultos, né? Então é essa, e tem que ser assim, vou falar a verdade, persistir. Vocês como sensei, tem algum momento assim que você vê que tem um aluno que é bom, você vê um futuro nele, aí ele desiste, vocês tentam resgatar ele? Como é que faz? Com certeza, isso acontece direto. E o bom professor é aquele, quando o aluno se destaca, ele não segura o aluno. Porque assim, eu como sensei, eu tenho uma meta. Eu tenho uma meta não. Eu tenho um objetivo. Um objetivo, não, seria assim, eu tenho um limite que eu consigo ensinar. Quando ele quer buscar algo a mais, eu tenho que correr atrás de um clube, né, de uma equipe que tenha profissionais já voltado só para competição. Porque se eu dou aula para criança, eu não tenho como cuidar só de competição. Quem cuida só de competição é aquele clube, aquela associação, aquela entidade que ela tem mais recurso para isso. Ela tem um professor voltado só para competição, né? Então, às vezes você entra numa academia que fala, eu trabalho crianças, adolescentes, judô, iniciação esportiva, educacional e rendimento. Não. Hoje, rendimento, eu diria que é uma academia só no estado que trabalha, né? Que é em Cuiabá, ali. Mas você tem que buscar caminhos diferentes para o seu aluno. Então, eu já tive vários alunos, inclusive meu filho, né? Quando ele falou assim, pai, eu quero algo a mais, eu falei, então a gente vai ter que ir para fora. Não é comigo mais. Não é comigo mais. Eu te ensinei a base. Agora você vai buscar algo a mais em outro lugar. E aí eu levei ele para Bastos. Ele fez 5 tentativas de entrar no projeto de Bastos. Na 5ª ele conseguiu. E lá ele entrou, ele ficou 2 anos e meio. Depois ele foi para Araçatuba, ficou mais 2 anos. E as grandes competições ele ganhou lá, né? Mas foi algo que ele buscou. Hoje ele está aqui em Sorriso. Morando em Sorriso. E ele fala que não foi só o resultado, né? Não foi só a medalha. Foi o resultado de vida que ele teve, a experiência de vida, morando longe, tendo a dor de barriga, estando longe da família, né? Tendo que estudar para a prova e tendo competição. Os dois ele tinha que ter resultado. Então, lavar a roupa dele, lavar a cuequinha dele, lavar a meia suja dele, arrumar a cama dele, comeu, lavou o prato, né? Lavar o banheiro que ele usa, que deu uma experiência de vida para ele, que hoje ele traz isso, e você conversa com ele, parece que ele tem 30 anos, 32 anos, e ele tem 22 anos. Bacana, falamos aí, então aí com o Fábio Nogueira. Ô Fábio, muito bom, muito proveitoso, né, Cláudio? Valeu, lição de vida aí para os nossos
internautas, que vai ser internizado na internet, nesse podcast. Quero te agradecer muito por ter aceitado esse convite. E um pouco tempo aqui para a gente estar batendo esse bate-papo, interagindo. O pessoal que não conhece o judô, pelo menos na parte de arbitragem, está aí, é um grande profissional, né, que está aí no estado de Mato Grosso, que representa o nosso estado. Muito obrigado. Eu que agradeço e parabenizo vocês pelo trabalho, porque é de grande importância, né? Hoje, vocês levarem as redes sociais, né? O que é trabalhado com os alunos, né? Como você falou, muita gente às vezes não conhece, né? Às vezes, eu quero procurar uma atividade para o meu filho para trabalhar disciplina, respeito, né? Saúde, né? E o judô oferece tudo isso. Então, que esses cortes, esses programas continuem, né? E levem às pessoas mais conhecimento, não só do judô, como de todas as modalidades. Muito bem, gente. Agradecendo. O nosso Pode Contar Tudo. Volta numa outra oportunidade. Um forte abraço a todos e até a próxima. Valeu. Tchau.